Olá, irmãos. No De Casa em Casa desta semana, nós vamos conversar sobre abandonando as discussões desnecessárias. Texto de Romanos 14, de 1 a 12, Paulo diz: Acolham quem é fraco na fé, não porém para discutir opiniões. Um crê que pode comer de tudo, mas quem é fraco na fé come legumes. Quem come de tudo não deve desprezar o que não come. E o que não come não deve julgar o que come de tudo, porque Deus o acolheu. Quem é você para julgar o servo alheio? Para o seu próprio dono é que ele está em pé ou cai. Mas ficará em pé, porque o Senhor é poderoso para manter em pé. Alguns pensam que certos dias são mais importantes que os demais, mas outros pensam que todos os dias são iguais. Cada um tem a opinião bem definida em sua própria mente. Quem pensa que certos dias são mais importantes, faz isso para o Senhor. Quem come de tudo, faz isso para o Senhor, porque dá graças a Deus. E quem não come de tudo, é para o Senhor que não come e dá graças a Deus. Porque nenhum de nós vive para si mesmo, nem morre para si. Porque se vivemos, é para o Senhor que vivemos. Se morremos, é para o Senhor que morremos. Quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. Foi precisamente para esse fim que Cristo morreu e tornou a viver, para ser Senhor tanto de mortos como de vivos. Você, porém, por que julga o seu irmão? E você, por que despreza o seu irmão? Pois todos temos de comparecer diante do tribunal de Deus. Como está escrito, por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo joelho e toda língua dará louvores a Deus. Assim, pois, cada um de nós prestará contas de si mesmo diante de Deus. Nós temos aprendido por todo o livro de Romanos, nos capítulos anteriores, a ideia de uma dívida de amor que nós temos um para com os outros. Que nós somos devedores ao nosso Deus. E, portanto, nós precisamos expressar esse amor para com os nossos irmãos. A ideia de amor não fica apenas pairando no ar, mas ela é trazida para a realidade do dia a dia. E aqui, nesse texto que nós lemos especificamente, é direcionada para a forma como falamos com os nossos irmãos. O texto inicia com uma exortação, com uma recomendação de que nós devemos acolher aquele que é tratado como débil na fé no texto, aquele que é imaturo, mas devemos acolher não para discutir opiniões. E é nesse âmbito de discutir opiniões que nós começamos a entender que existem certas formas de nós conversarmos com nossos irmãos, de abordarmos assuntos com eles, ainda que seja assuntos relativos à palavra, que podem se tornar conversas improdutivas, conversas infrutíferas, conversas que não trazem proveito. E não é só nesta passagem, mas existem outras passagens também que mencionam discussões infrutíferas sobre fábulas inventadas, ou seja, ideias que algumas pessoas podem ter da palavra, que às vezes nem são da palavra, são interpretações pessoais, discussão sobre o valor de genealogias e outras discussões que são tratadas como falatórios inúteis e profanos, ou seja, nem todo tipo de conversa ela é conduzida da maneira certa, no espírito correto, para que possa haver um proveito, para que possa haver uma edificação. Então existe uma forma muito prática, na verdade, de nós até mesmo expressarmos nosso amor pelos irmãos, zelando que a maneira como nós conversamos, a maneira como nós discutimos as coisas, essa discussão aqui no bom sentido, seja feito de forma produtiva, com o espírito e com a atitude correta. Ainda que seja necessário que se traga uma palavra de exortação, de correção, nós devemos lembrar do ensinamento do Senhor Jesus. Nós devemos agir com mansidão e humildade. E deixar de lado o nosso orgulho na hora de conversar com os irmãos ou ainda mesmo de exortá-los. Lembrando que o Senhor ele deve ser glorificado em todas as nossas atitudes. E nós devemos contar com o Espírito Santo sempre que formos tratar algum assunto, ou até mesmo nas nossas conversas, que seja ela para edificação, mas levando em conta que o Senhor se faz presente no meio do seu povo. Então nós devemos ter uma linguagem santa, uma conversa santa, evitando discussões desnecessárias. Quantas vezes nas nossas conversas com nossos irmãos nós esquecemos ou talvez nos descuidamos de manter esse espírito correto, de manter essa atitude correta, uma atitude que exclui
todo o sentimento de superioridade, né? E exclui também toda a rapidez em se escandalizar, em julgar o nosso irmão por conta do que ele está falando, porque há uma abordagem, uma opinião diferente da nossa. A palavra nos exorta a considerar todos como superiores a nós mesmos, e isso nos chama para uma atitude de humildade permanente. Em todas as abordagens, em todas as conversas que nós vamos ter, nós temos que, de fato, nos revestir de humildade, para que no final da nossa conversa, da nossa interação com os irmãos, resulte dali uma edificação, resulte dali um proveito para todos, né? E dessa forma a gente não experimente pessoas se sentindo escandalizadas ou desprezadas, e nós mesmos não venhamos a cair na armadilha de passar por nossos irmãos, ainda que sem nenhuma intenção da nossa parte, mas passar para eles uma atitude, uma impressão de arrogância, de superioridade, o que certamente não agrada ao Senhor. Compartilhe entre os irmãos situações em que foram marcadas por sentimento de superioridade, e lembrando que o Senhor foi o nosso modelo de mansidão e humildade. Deus abençoe a semana dos irmãos.